e direito. Em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro, mais um mês vencido e vivido, graças a Deus. Temos que agradecer mais um mês em nossas vidas. Bem, você vai ver nesta edição do programa original, Secretaria de Estado de Saúde fará o pagamento do piso nacional da enfermagem. Mais, Três Rios abre amanhã o Natal Iluminado 2023. E veja também, em Petrópolis, beneficiários do auxílio aluguel, de R$ 550, devem fazer o recadastramento anual a partir de sexta-feira, isso mesmo, a partir de amanhã, dia 1º. E hoje um programa muito forte, com 2 testemunhos de cristãos perseguidos no mundo. Relatos fortes e impactantes. É depois do intervalo, eu volto já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. A Secretaria de Estado de Saúde fará o pagamento do piso nacional da enfermagem aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras que atuam nas unidades públicas estaduais contratualizadas ou filantrópicas a partir desta sexta-feira, dia 1º. Os valores retroativos aos meses de maio a setembro serão depositados de uma só vez na conta dos 7.060 profissionais de saúde destas categorias. Na terça-feira, dia 28, técnicos da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro se reuniram com representantes do Sindicato dos Beneficiados para explicar como serão feitos os depósitos aos trabalhadores. Para fazer o pagamento referente a este período, o Estado recebeu repasse do Ministério da Saúde, a portaria número 135 de 2023, no valor de R$ 22.300.000. De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, resoluções 3.168 deste ano e 3.201 também de 2023, inicialmente
3.198 profissionais vinculados à Fundação Saúde e às organizações sociais que ainda não recebem o piso nacional vão ter o benefício atualizado a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, amanhã, em folha suplementar. Já os 3.862 terceirizados que atuam na rede estadual terão o benefício depositado até o dia 20 de dezembro. Vamos mudar de assunto. Agora, em Petrópolis, os beneficiários do auxílio aluguel, aqueles que recebem R$ 550, pagos pelo município, devem ficar atentos. O recadastramento anual será realizado pela Prefeitura a partir de amanhã também, sexta-feira, dia 1º, e vai até o dia 15 de dezembro. Esta etapa do recadastramento é para cerca de 250 benefícios do município que não se enquadram no decreto estadual de 2022, que regulamentou o benefício especificamente para as vítimas das chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março. Ou seja, são benefícios referentes à chuva de outros anos. Os atendimentos serão realizados no setor do aluguel social, da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Dom Pedro, 199, no centro de Petrópolis. Cada beneficiário tem dia e hora marcados. A lista com os nomes dos beneficiários, essa lista está no site da Prefeitura, que é muito fácil, é o petrópolis.rj.gov.br. E agora vamos para Três Rios, que tem notícia boa de lá. Isso mesmo. Prefeitura de Três Rios, Sicomércio e Sesc Três Rios fazem o lançamento do Natal Iluminado 2023. Nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, ou seja, amanhã, a Prefeitura de Três Rios, juntamente com o Sicomércio e o Sesc Três Rios, eles fazem aí o lançamento do Natal Iluminado 2023. O evento será na Praça São Sebastião, a partir das 4 da tarde, vai contar com atividades de recreação, sorteio de brindes, show infantil, distribuição de pipoca, algodão doce, balões e acendimento das luzes de Natal. A partir de 9 da noite, o Coral Municipal vai se apresentar. Além da programação social, os organizadores estarão recolhendo alimentos não perecíveis para a campanha Natal Solidário, que é o Natal Sem Fome. Bacana, parabéns aí pela organização de Três Rios e parabéns também, porque aí dia 1º de dezembro, o Natal já começando em quase todos os municípios. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos e agora eu chamo sua atenção porque nós vamos entrar num assunto muito específico. Você que é cristão e quer saber como é viver num país onde há perseguição, então você está em casa porque diz que nós vamos falar. E se você não é, mas tem curiosidade, seria importante saber, porque não é fácil ser cristão, principalmente nestes países. Porque viver em Cristo não é viver do jeito que a gente quer, não. Agora, onde eles são perseguidos aí é muito mais estreito, isso mesmo. Um jovem universitário cristão lá no Quênia, ele vai falar agora, gente, sobre a pressão dos muçulmanos extremistas em seu país. Então, ele vai fazer um relato muito bonito, muito interessante, é um trabalho lindo e muito bem feito da ONG Portas Abertas. Vamos conferir. Só os muçulmanos estavam seguros. Você só tinha que recitar o Alcorão, em Swahili ou inglês. E eles lhe diziam,
você é nosso irmão, vá. Era como uma prova. Se você fosse muçulmano, você passava. Se não, você era morto a tiros. Quênia, safaris e férias debaixo das palmeiras atrai os turistas para esse país da África Oriental, às margens do Oceano Índico. Ao mesmo tempo, a influência do islamismo nas regiões litorâneas e no Nordeste tem aumentado. Há algum tempo, a pressão muçulmana também tem aumentado em regiões predominantemente cristãs no Quênia. Em abril de 2014, uma facção da organização terrorista islâmica Al-Shabaab atacou a Universidade de Garissa, no norte do Quênia. Eu me chamo Frederic e tenho 22 anos. Eu sou do Quênia, do estado de Meru. Eu estudo na Universidade de Moi, no campus principal em Eldoret. Eu mudei para cá pouco tempo depois do ataque terrorista à Universidade de Garissa. Quando eu descobri que eu teria que estudar na Universidade de Garissa, meus pais, meus vizinhos e meus amigos ficaram com medo por mim. Mas eu disse a eles, talvez isso seja plano de Deus. Vocês têm medo de ir para o Nordeste e pregar o Evangelho. Mas graças a Deus eu fui aceito na Universidade de Garissa, no Nordeste do Quênia. Eu vou para lá e eu vou falar sobre Deus. Eu vou evangelizar os muçulmanos e todos que moram ali. Não nos foi dado o espírito de medo, mas de força e sabedoria. Em 2007, quando eu estava no 7º ano do ensino fundamental, participei de uma conferência e, no final, entreguei minha vida a Jesus. Quando fomos convidados a entregar a vida a Jesus, nos disseram, venham a Jesus e tudo ficará bem. O caminho para o céu é fácil e simples, mas em alguns momentos haverá grandes desafios. Eu não fiquei incomodado de ter sido mandado para o Nordeste. Eu sabia que eu tinha duas coisas para fazer lá: falar do Evangelho e, depois de 4 anos, voltar com meu diploma de professor. Eu fui para lá cheio de coragem e sabia exatamente quais eram os meus objetivos. A mudança para a região quente de Garissa é um grande desafio para o jovem cristão. Aqui moram muitos refugiados somalis e a maioria deles é islâmico. Ele vem das montanhas de Meru. Lá há igrejas por toda parte e a maioria das pessoas crê em Jesus Cristo. Garissa e a região ao redor não são lugares onde um cristão pode relaxar e se sentir bem. São lugares onde os cristãos têm que realmente buscar a face de Deus, noite e dia. Se você nasceu em Nairobi, por exemplo, há igrejas em todos os lugares e você já acorda ouvindo as pessoas cantando músicas cristãs. Músicas como Deus, você é soberano, você é digno. Mas quando você chega à Universidade de Garissa, dá para sentir que tudo lá é diferente. Começando pelo clima quente até as mesquitas, que estão em toda parte. Além das pessoas fazendo orações islâmicas em árabe. Eu não entendia nada do que as pessoas diziam. Lá na entrada da universidade, há uma grande mesquita e é comum os funcionários e alunos da universidade irem orar lá. Às 5 horas, eles chamam os muçulmanos no alto-falante para orar. Então ficava claro que para nós também não era mais hora de dormir. Era hora de acordar e buscar o reino. Eu fiquei preocupado, pensando se havia algum cristão no Nordeste do Quênia. Mas, conhecendo mais as pessoas e fazendo alguns amigos, eu descobri. Aqui há até missionários, pessoas que Deus enviou para cá. Além disso, na Universidade de Garissa, há até uma organização estudantil cristã. Nós nos reuníamos, encontrávamos outros irmãos e adorávamos e orávamos juntos. Nós éramos mais ou menos 150 integrantes na organização estudantil cristã. E nós éramos muito unidos. Os irmãos oravam e jejuavam todos os dias. Era algo único no Nordeste.
todos os dias. Eles não jejuavam por causa de um programa ou porque alguém havia pedido. Nos fins de semana, nós, cristãos, limpávamos o terreno da universidade. E como lá era muito quente, nós plantávamos árvores. Nos finais de semana, nós limpávamos, além dos prédios da universidade, o mercado que havia perto da universidade. Isso agradava muitas pessoas, principalmente os muçulmanos. Eles podiam sentar e ver os cristãos limpando a frente das suas lojas e o mercado. Eu tentei dizer aos outros várias vezes: saibam que Cristo nos trouxe aqui por uma razão específica. E não se esqueçam, de jeito nenhum, que vocês têm uma missão nesse lugar. Algumas semanas antes do ataque, nós compramos um gerador. Por que razão? Nós queríamos evangelizar. Mas as pessoas disseram: é sério que vocês querem evangelizar a comunidade muçulmana? Nós respondemos: sim, parece impossível, mas Deus nos dará sabedoria. Eu ainda me lembro do tempo antes do ataque. Eu já era o líder da organização estudantil cristã. Eu percebi que havia rumores sobre o ataque. Na rua, nós ouvíamos coisas como: gente, vocês serão atacados. Os terroristas estão planejando um ataque contra vocês e querem atirar em vocês. Se você ouve muito essas frases, você corre o risco de não ficar mais preocupado. Então, mesmo que disseram que o Al-Shabaab estava chegando, a gente já estava acostumado a ouvir isso e não reagiria. Mas como cristãos, nós deveríamos levar isso a sério. Eu juntei os líderes e disse: nós precisamos avisar a polícia de Garissa e conversar com eles. Na manhã do dia 1º de abril, nosso encontro de oração foi muito especial. Foi muito diferente de sempre. O jeito que as pessoas oravam, todos nós nos ajoelhamos no chão, sem nos importarmos se o chão estava sujo ou não. As pessoas oraram e até passaram do tempo. Normalmente, a gente parava às 7, mas já era quase 7h30 quando acabamos de orar. Foi muito diferente e muito especial. Foi um dia longo e cansativo. Eu nem consegui estudar à noite. Primeiro eu recebi um SMS de uma irmã em Cristo. Depois de alguns minutos, alguém bateu na porta do escritório cristão. Uma outra mulher veio para me explicar que ela carregava um peso em seu coração. Ela perguntou: será que você pode me ajudar? Com a ajuda de Deus, eu quero perdoar um amigo que me tratou mal. Nós conversamos muito tempo sobre isso e ficou bem tarde. Eu fiquei até mais ou menos 1h da madrugada no escritório da organização estudantil. Mas por fim, nós terminamos e ela disse: eu sinto que o Senhor tirou um peso de mim e eu consegui perdoar. Eu disse amém, amém. Deus abençoe você. Aí eu fui para a cama, já era mais ou menos 2h da manhã. Eu estava muito cansado, física e espiritualmente, de tantas coisas que haviam acontecido naquele dia. Então, mais ou menos às 5h, um pouquinho antes, ou uns 10 minutos depois, nós ouvimos o que pareciam tiros. Nós acordamos com os tiros e não sabíamos o que estava acontecendo. Nós nos perguntamos: o que é isso? O gerador explodiu? O que foi? Enquanto eu corria para sair, eu percebi que estava sem camiseta e descalço. Então eu pensei: vou voltar para o quarto, pegar umas sandálias e uma camiseta e vou para a sala de oração tentar ver de lá o que está acontecendo. Quando eu ia sair de novo, vi os atiradores. Eles estavam a uns 20 metros de mim. Eu percebi que eu estava correndo na direção dos inimigos e eles estavam atirando indiscriminadamente. Eu vi que a situação estava ruim. Alguém tinha acabado de cair na minha frente. Eu virei e tentei ir pela outra saída, a dos fundos, ao invés de sair pela saída da frente. Enquanto eu tentava sair pelos fundos, os homens vieram por lá em minha direção. E até onde eu conseguia enxergar, já havia pessoas caídas. Naquela hora, ficou claro para mim que a minha hora tinha chegado. Eu não podia fazer mais nada. Então eu voltei para o meu quarto.
Os atiradores já tinham tomado toda a moradia estudantil. Eu os ouvia atirar, ouvia pessoas chorarem, alguns ainda tentando escapar. Mas alguns não conseguiam mais. Então eu voltei para o meu quarto. Eu estava totalmente confuso e me perguntei: Deus, o que está acontecendo? E aí ficou claro para mim. Eram terroristas. Era um atentado. Os caras gritavam todas as vezes que eles acertavam. Missão cumprida! Não podiam ser pessoas boas, nem alguém tentando nos salvar. Se depois de cada tiro eles gritavam e depois davam risada. Eles eram inimigos. Isso me deu ainda mais medo. Eu me escondi imediatamente debaixo da minha cama e puxei 2 caixas para onde eu estava. Quando eu acabei de colocar minhas mãos para dentro, percebi que eu tinha visitas no quarto. Eu pensei que os caras tinham me visto. Eles contaram: 1, se você estiver no quarto, saia. 2, 3. E depois, eu não sei porquê, eles atiraram na cama. Eu sabia. Agora eles atiraram em mim. Eu devo ter perdido os sentidos. A partir daí, eu não me lembro de mais nada. Eu não estava morto e também não estava dormindo. Eu acho que fiquei lá por horas. Depois eu voltei a mim e pensei: o que está acontecendo? Alguma coisa mudou. Está com um cheiro de matadouro, porque havia cheiro de sangue no ar. Algumas pessoas já tinham sido mortas. Eu tentei olhar pela janela e vi que lá fora tinha muita gente morta. Eles realmente massacraram algumas mulheres. Eu as ouvia gritar como vacas no matadouro. Eu as ouvia gritar por ajuda, mas ninguém podia ouvi-las. Então muitos irmãos saíram na tentativa de sobreviver, e eles nem deixaram eles se sentarem, mas atiraram neles imediatamente. Só os muçulmanos estavam seguros. Você só tinha que recitar o Alcorão, em Swahili ou inglês. E eles lhe diziam: você é nosso irmão, vá. Era como uma prova. Se você fosse muçulmano, você passava. Se não, você era morto a tiros. Perto do meio-dia, eu ouvi algo diferente. Eram os militares chegando com seus carros. Eles tentavam ajudar os estudantes que ainda estavam vivos, escondidos na residência estudantil. Eu decidi ir para a entrada e me entregar às tropas em segurança, mas era muito perigoso. Eu estava com medo de tropeçar em um irmão machucado ou morto. Enquanto eu corria para fora, voaram balas sobre minha cabeça, porque os soldados estavam tentando encontrar os terroristas que tinham se escondido. Era uma questão de vida ou morte. Quando eu finalmente cheguei ao portão de entrada, alguns estudantes disseram: meu Deus! Deus teve tanta misericórdia de você. Por quê? Porque ninguém esperava me ver vivo. A razão era porque eu era o líder da organização estudantil cristã. E por isso, eles pensaram que eu estaria orando naquela manhã. Eu ainda consigo me lembrar do meu colega de quarto. Ele estava entre aqueles que morreram na sala de oração. Ele tentou me acordar de manhã com sua toalha. Ele gritou: acorda, é hora de orar. E eu disse: tá bom, eu já vou. Mas aí eu esqueci e continuei dormindo. A mulher com a qual eu havia conversado na noite anterior sobre como era importante perdoar, infelizmente, foi uma das primeiras 20 irmãs a morrer. Ela estava na sala de oração durante o culto da manhã. Nós perdemos tantos cristãos membros da organização estudantil. Pouco tempo depois, os militantes islâmicos do Al-Shabaab assumiram a responsabilidade pelo ataque. Quase 150 jovens cristãos perderam a vida no ataque terrorista. Frederick quase não teve tempo de pensar sobre o atentado nos dias e semanas que se seguiram. Logo depois do atentado, eu decidi que não voltaria para casa. Eu perdi tanto. Eles eram mais do que amigos para mim. Eram mais como irmãos e irmãs, amigos muito próximos. Eu tinha que vê-los de novo e dizer tchau.
eu decidi ajudar os pais a identificarem os seus filhos. Para isso, eu fui para Nairobi. Doeu muito ver os corpos e dizer: este é o nosso contador, Edward Wafula. Mãe, aqui está o seu filho. Ou esta é a Caterine, assistente da organização estudantil. E no momento em que eu disse assistente, eu lembrei imediatamente do nosso último encontro, na noite anterior, quando ela se despediu de mim. Lembrar dessas coisas me oprime. Mas sabe, eu só via as pessoas chorando e chorando, e como líder eu me perguntava: eu posso chorar? Não. Eu queria consolá-las. Enquanto as mães choravam, todos estavam desesperados. Eu tentava consolá-los. Mas eu também estava com a mesma ferida que eles. Para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito dolorosa perder meus irmãos. Não só irmãos, mas cristãos de verdade. Isso dói muito. Mas eu tinha tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver. Enquanto eu falava sobre o acontecido, enquanto eu fazia várias entrevistas, eu percebia todos esses sentimentos que eu tive no início indo embora. Amargura e raiva. Eles estavam diminuindo durante o processo. Eu comecei a aceitar o que aconteceu. Eu me dizia: Deus sabe todas as coisas. No dia 20 de maio, eu fui para a Universidade de Eldoret. Apenas um mês e alguns dias depois do ocorrido. Nós fomos imediatamente para a Organização Estudantil Cristã e eles nos acolheram. Graças a Deus, nós pudemos fazer nossas provas. Mas, de repente, acontecia de todas essas lembranças voltarem e alguém começar a chorar. Começamos a ter aconselhamento pós-trauma durante nosso período na universidade, para apoiar os irmãos que sobreviveram ao atentado. Realmente, precisávamos de muito cuidado e acompanhamento. Alguns demoraram e outros ainda vão levar algum tempo para serem completamente curados. No primeiro aniversário do atentado, os estudantes se esforçaram muito para organizar um memorial. Eles queriam honrar os colegas que morreram como heróis da fé. Nós os chamamos de heróis da fé, pois eles morreram por tornarem conhecido o fato de que Cristo é o Senhor. Sem medo de que os contradizessem, eles disseram: sim, eu sou cristão. Os irmãos que sobreviveram e vieram para a Universidade de Moi dizem: nós estávamos acostumados a levantar às 4 horas para orar e nós vamos continuar. E por isso, eles são uma grande bênção lá. Eles servem a Deus de coração, pois sabem que não sobreviveram por causa da sabedoria deles. Se você ouvir os testemunhos deles, vai ficar claro. Esses irmãos sabem do que estão falando. Eles foram salvos para servirem ao reino de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa a todos os jovens do mundo. Eu quero que vocês saibam, em tempos tão difíceis, as pessoas perguntam: onde Deus estava? Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Deus realmente existe? Eu vou dizer de maneira crítica, como alguém que passou por uma experiência difícil. Deus existe. Não se deixe enganar por ninguém. Deus existe. E Cristo é muito claro: alegre-se quando você for perseguido, pois se você tiver que passar por isso, você estará passando pelo mesmo que Cristo Jesus passou. Mantenha o foco e a fé em Jesus Cristo, sem vacilar e sem medo do que pode acontecer se você disser que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso caminho e o nosso chamado. Mantenha a fé e seja forte. Vamos orar uns pelos outros. Por favor, ore pelo Quênia. É importante orar pela segurança no país, pela segurança nas igrejas,
principalmente pelas regiões expostas como o Nordeste e o litoral, assim como por outras regiões expostas do país. Por favor, continue orando pelas famílias afetadas. Algumas ainda estão em luto e sofrem muito. Ore pela cura completa delas e também pelos sobreviventes que ainda lutam contra o trauma. Eu tenho certeza de que é a oração de vocês que nos fortalece, como foi comigo. Eu confesso, sem oração, eu nunca teria chegado até aqui. Eu teria desmoronado lá no começo. Eu quero agradecer a todos que doam o seu tempo para orar por nós. Por favor, continuem orando por mim. Eu sinto que nós temos que continuar levando o Evangelho por esse país, pois eu sei que Deus está aqui e eu só sobrevivi para isso, para levar o Evangelho. Na Universidade de Moi e em todo o Quênia. Deus os abençoe. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 Pedro 4, verso 14 e 19. A Portas Abertas atua em mais de 60 países onde milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos são ameaçados e até mortos. Para conhecer mais sobre a realidade da igreja perseguida, acesse o site portasabertas.org.br. Linda essa história, então se você é cristão e gostou, fique ligadinho, porque depois do intervalo tem muito mais. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Bem, voltamos e agora mais um testemunho de cristão perseguido pelo mundo. Hoje a história vem do Egito, onde Quiro sofreu um ataque que perdeu a mãe, a irmã e uma tia. Isso mesmo, só por ser cristão. Mesmo depois disso, continuou sendo perseguido. Vamos conferir. Quando eu estava saindo de casa para ir ao trabalho, na frente da minha porta havia 7 salafistas com barbas e roupas compridas. Eles são islâmicos sunitas, ultraconservadores. Eles vieram em minha direção e me ameaçaram de morte. Eu teria 7 dias para me converter ao islamismo ou seria decapitado. A cada 100 egípcios, aproximadamente 16 são cristãos. Eles são, em sua maioria, coptas, mas também existem outras igrejas cristãs ativas. Cristãos de origem muçulmana são muito pressionados pela família, além de serem ameaçados de morte. Construir e reformar igrejas é muito difícil e complicado.
O governo dificulta o processo para os cristãos. Não é raro que os cristãos sejam discriminados na escola ou no trabalho, ou que sejam assediados nas ruas. Eu sobrevivi a um atentado que deixou 400 pessoas feridas e 28 mortos. Eu sou Quiro, sou do Egito e sou copta ortodoxo. Todo cristão copta tem um pequeno crucifixo como este. E por nosso nome, as pessoas percebem imediatamente que somos cristãos. Eu era muito intimidado na escola e apanhei muitas vezes. O professor me batia com frequência. Enquanto os outros alunos estavam no intervalo, nós tínhamos que trabalhar como se fôssemos os funcionários da limpeza e recolher tudo. Todos os dias, depois da escola, quando eu chegava em casa, eu contava sobre isso para minha mãe. Minha mãe era professora de inglês e de religião. Ela percebeu como éramos tratados na escola e me disse: Quiro, você ainda não consegue entender. Como assim, mãe? Filho, você sofre pelo nome de Jesus. Esse é o maior privilégio que você poderia ter, com amor. De mostrar que nós somos irmãos e irmãs, nós temos o mesmo Pai, mesmo que eles não saibam. Nós sofremos debaixo do poder islâmico nos países árabes, mas isso não era tão evidente. Não era. Eu vou matar você, porque você é cristão. O governo conseguiu brecar um pouco isso, conseguiu controlar um pouco esse ódio. Mas depois da Primavera Árabe, nós ficamos realmente com medo. A partir de então, não eram só os atentados e os ataques, mas o que ocorria era assim. Por exemplo, nós dois temos vacas. Nós dois plantamos no mesmo momento. Esperamos juntos pelo momento da colheita. Mas antes de você colher, antes de você poder colher, eu queimo. Eu ponho fogo em toda a sua terra. Aí eu sou o único que consegue vender esse alimento. Coloco o preço que eu quiser. Eu ganho e você é cristão. Não tem Deus nenhum. Assim nós sofremos mais do que ganhamos com a Primavera Árabe. Nossa igreja se denomina como Igreja dos Mártires. Todos os domingos, depois do culto, há algum pequeno ataque. Um homem corre na frente da igreja com uma faca, uma grande faca. Ele vê 3 cristãos saindo da igreja e os mata. O assassino fica 2 ou 3 semanas no hospital psiquiátrico para que os cristãos se acalmem. E eles dizem: este homem é louco, não podemos fazer nada com ele. É assim que funciona. Ele não é julgado pelo crime. Em cada uma das 3 grandes festividades cristãs, nós esperamos por ataques. Ano Novo, Natal e também Páscoa. Por isso, toda mãe beija o filho e todo pai abraça sua criança e vai para a igreja. Se voltaremos vivos ou não, nunca sabemos. No Ano Novo de 2011, eu estava na igreja com minha mãe, minha irmã, minha outra irmã e minha tia. Nós sempre ficamos até a 1 da madrugada na igreja no Ano Novo. Minha família me esperou bem na frente da porta para não ir sozinha para casa. 4 mulheres andando a 1 hora da madrugada. Isso seria bem perigoso. Eu estava atrás da porta e ouvi uma explosão muito forte. Um homem-bomba. Ele estacionou na frente da igreja. E quando viu que todo mundo estava saindo da igreja, ele explodiu. Ele morreu com isso.
mas nossos irmãos e irmãs também. Mas eu só ouvi vozes muito altas e todos ficamos com medo. Nós gritamos sem parar. Eu tentei ligar para minha mãe, minha irmã, para toda a minha família, mas eu não consegui contatá-las. E em algum momento eu tomei coragem para sair de trás da porta. E aí eu vi um carro que ainda estava queimando um pouco. Tinha muita gente morta no chão na frente da igreja. O atentado aconteceu na igreja que se chama Igreja do Papa Petrus. E quando eu saí da igreja, o carro ainda estava queimando. 400, 500 pessoas estavam estiradas no chão. Nós descobrimos depois que somente 28 morreram. As outras 400 estavam gravemente feridas. O atentado ou a bomba no carro foi feita de tal maneira que tinha muitas bolinhas dentro dela. Muitas bolinhas bem pequenas. E quando explodisse, se ela não matasse, deixaria os sobreviventes com sequelas. As pessoas colocaram um jornal em cima das pessoas mortas, para que os corpos não ficassem simplesmente ali. E eu comecei a olhar com muito cuidado. Essa é minha mãe? Essa é minha irmã? Não consegui reconhecer minha mãe. Eu também não consegui reconhecer Mira, minha irmã, só minha tia. Então eu entendi, minha tia estava aqui e ela estava morta. Mas ainda tinha esperança. Minha tia talvez tivesse morrido, mas minha mãe, minha irmã e minha outra irmã talvez estivessem vivas. E eu fui a 6, 7 hospitais. Procurei em todas as enfermarias. Alguém está aí? Minha mãe, minha irmã e minha outra irmã. Alguma delas está aí? E pelo brinco, eu reconheci que era minha irmã. O cabelo dela estava queimado. O rosto dela estava todo queimado. Eu liguei para o meu pai imediatamente. A Marina está no hospital, em tal enfermaria. Esses são os detalhes. Venha para cá ficar com ela e eu vou continuar procurando. E eu continuei até o dia seguinte. Eu fiquei a noite inteira procurando. No terceiro dia descobrimos, todas as pessoas mortas estavam em um instituto, em um hospital, e eu fui para lá. Meu pai disse, você consegue, é melhor eu ficar aqui com a sua irmã. A minha irmã, Miri, não tinha mais cabeça. A cabeça, até aqui, não existia mais. Depois do atentado, eu não consegui processar isso muito rápido, que eu tinha perdido toda a minha família, minha mãe. Eu ainda não conseguia entender. Um grande mosteiro fora de Alexandria ordenou que fosse aberta uma cova para as 28 pessoas que morreram. E meu pai continuava com a Marina no hospital. Fui eu que fui sozinho para lá e as enterrei sozinho. O Papa ordenou que todos os mortos, ou todos os mártires, melhor dizendo, fossem enterrados naquele mosteiro. A atmosfera no culto foi tão especial.
que eu até hoje eu sei como foram as orações, como era o cheiro. Eu tenho tudo na minha cabeça, na minha visão, nos meus ouvidos, como se tivesse acontecido ontem à tarde. Naquele momento, havia 40, 50 mil pessoas na igreja e fora da igreja. Olha só, quando o pior acontece, nós oramos juntos. Aquele sentimento de perda, eu perdi até a minha mãe, minha melhor amiga. E nós sempre andamos lado a lado. Sempre papeamos e conversamos sobre tudo o que você pode imaginar. Doeu demais saber que eu não poderia mais fazer isso com ela. Sempre que eu leio em Apocalipse que os mártires estão debaixo do altar e conversam com Jesus e que ele lhes dá vestes brancas e lhe responde, isso é a única coisa que me acalma. Nos primeiros 7 dias eu só estava sobrevivendo, eu estava ocupado em cuidar de tudo, pois o meu pai não podia fazer isso. Ele estava ocupado com minha irmã. Os médicos no Egito disseram que eles teriam que amputar as pernas da minha irmã. Marina foi uma das 7 garotas que mais ficou ferida no ataque. Por isso teve que vir para a Alemanha e aqui ela foi operada 33 vezes. 33 vezes. E durante suas cirurgias, eu estava aqui com ela na Alemanha e eu precisava continuar funcionando. Eu tinha que continuar. Eu tinha que encorajá-la. Eu tinha que fazê-la rir. Depois de ter encorajado minha irmã e outros feridos, quando eu saí do hospital, eu gritei, eu chorei, eu orei. E então eu voltei para o Egito. Também queria cuidar do meu pai. Eles vieram até mim e me rodearam. Eu estava sozinho lá. Eu tinha 7 dias para me converter ao islamismo ou seria decapitado. E por isso minha vida estava 100% em perigo e eu precisei fugir. Só podemos viver e ser curados através da gratidão. Eu acho que eu ainda não encontrei nenhuma resposta para a pergunta: por quê? Ele escolheu isso e eu devo seguir a vida com ele. Como uma criança pequena que anda com seu pai pelo mundo. Depois do atentado, eu disse, ok, Senhor, você deixou isso acontecer. Você permitiu que eu perdesse minha mãe. Agora, você é minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe que a oração não é tudo. Deus ouviu minha oração e me fez mais sensível para acalmar as pessoas, encorajá-las e levar um pouquinho de alegria. Eu tenho 2 desejos no coração e gostaria que você orasse comigo por eles. Primeira coisa, que Deus acalme o coração das pessoas que passam por esse tipo de atentado. Que Ele acalme os corações e que Ele tire a raiva do coração delas. Meu pedido principal
que você ore comigo para que Deus dê coragem aos cristãos do Egito, que nenhum de nós abandone a fé frente à morte. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Isaías 26, 16 e 19, parte A. A Portas Abertas atua em mais de 60 países onde milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos são ameaçados e até mortos. Para conhecer mais sobre a realidade da igreja perseguida, acesse o site portasabertas.org.br. O programa original desta quinta-feira termina aqui. Um ótimo dia para você e eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto,